As disparidades gerais da população na qualidade da dieta entre a Inglaterra e a Escócia refletiram-se nos funcionários da polícia britânica. Lembra do ambiente e do fenótipo. A cultura influencia. Então, qual estado que você está? O que você costuma comer? O que sua família come? Como que é dentro de casa? Quem que faz as compras? Como é preparada a comida? Vocês planejam para comer durante a semana? Ou quando dá tempo você vai fazer a comida? Tá? Essa parte cultural influenciou diretamente nos policiais que entraram. Claro, cultura formou os indivíduos entraram como policiais. Nada mais óbvio que isso. A associação de horários de trabalho mais longos e tensão no trabalho com a qualidade da dieta apoia o direcionamento das intervenções nutricionais no local de trabalho. Por que eu coloquei essa afirmação que tem no próprio artigo? Porque não é só esse trabalho que fala de intervenção nutricional, tá, gente? Eu trouxe aqui os pontos principais para vocês entenderem, e esse é o maior que a gente tem. O estudo identificou também que uma pontuação pobre na dieta, na DASH, lembra? Pontuação pobre significa consumindo muito sal, consumindo muito ultraprocessado, consumindo muito açúcar, tá? E muita gordura saturada. Essa pontuação pobre estava também associada a outros comportamentos negativos do estilo de vida. Inatividade, fumar e ver televisão. Então, os policiais que foram avaliados e as policiais que foram avaliadas em questão do estilo de vida, identificou que quem estava comendo mal uma relação, mas não foram todos. Alguns desenvolveram comportamentos, ou tinham algum comportamento relacionado, como fumar, ver televisão e sedentarismo. Então a gente tem uma relação comportamental aí, cultural, comportamental, tá? E entra no fenótipo que a gente falou no começo. Além disso, os agentes que reportavam longas horas de trabalho e uma elevada tensão, de novo, para os homens, tinham maior probabilidade de reportar uma ingestão alimentar que estava associado ao risco cardiometabólico, como eu falei para vocês. Deu BO, eu tenho que resolver, o dia tá cheio, eu tô com fome, eu chego em casa e tenho uma pizza pronta, eu não vou fazer comida. E eu digo para vocês, eu sou nutricionista, tá, gente? E é assim que o corpo da gente vai responder. O nosso cérebro, ele sempre quer economizar energia. Então, quanto menos energia ele gastar para você ter que realizar a ação, é o que ele vai pedir para você fazer. E aí tem alguns outros estudos que eu trouxe aqui, além do AirWave, que é estudos anteriores na polícia alemã e americana observaram que a prevalência da síndrome metabólica era mais elevada nesse grupo ocupacional em comparação à população em geral. Então, o ambiente ocupacional do policial traz um risco maior do desenvolvimento de síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica, Felipe? Se você, por exemplo, tem uma resistência à insulina, e aí resistência à insulina, a gente vai medir, pega o exame lá de sangue de vocês, vocês vão ver glicemia, insulina e hemoglobina glicada. Glicemia e insulina. Toda vez que você comer um carboidrato, você vai digerir esse carboidrato. Você quebrou em partes menores, chamadas de glicose. Você tem que absorver esse carboidrato que você quebrou. Ele está na corrente sanguínea, certo? Esse carboidrato está na corrente sanguínea que você ainda não absorveu, é a sua glicemia, que você vai medir lá no exame, que vai vir o resultado do exame. Quando a insulina, que é o hormônio que vai pegar esse carboidrato, é secretado e pega esse carboidrato, opa, eu tenho a medição da insulina. Eu sei quanto de insulina você está secretando para pegar esse carboidrato, tá? Significa, Felipe, as duas estão altas. Significa que eu estou pré-diabético ou resistente à insulina? Não. A gente vai bater lá na hemoglobina glicada. Por quê? Se você comeu doce hoje e fez o exame amanhã, talvez a sua metabolização de carboidrato seja um pouco mais lenta e a sua glicemia e a sua insulina estejam alteradas até o outro dia. Beleza? Mas a hemoglobina glicada dedura os últimos 3 meses que você comeu doce. Então, se ela está batendo 5,8, 5,9, 6, você é pré-diabético ou pré-diabética. Esse pré, eu não gosto desse rótulo. Pensa assim, resistente à insulina. Tem como reverter? Dependendo do caso, tem. Dependendo do caso, não. E isso a gente tem assim. Felipe, deu resistência à insulina, eu deu diabetes aqui. O médico falou que eu estou diabético. Eu vou ter que tomar insulina? Nem sempre, tá, gente? Só com hipoglicemiante a gente consegue controlar. Mas o principal, só vai ser controlada a glicemia se você controlar a ingestão de doce. Então, trouxe isso aqui para mostrar para vocês e já enfatizar a parte do carboidrato e mostrar que o grupo ocupacional de vocês tem um risco maior para desenvolvimento de síndrome metabólica. E a gente falando em todos esses fatores, como que eu diagnostico? Você chega lá no consultório, como que eu vou diagnosticar você com a síndrome metabólica? Ou eu, médico, nutrólogo, o que seja. Primeiro, você tem que ter 3 pontos no mínimo. Vamos dizer que você chega lá com pressão alta, acima do peso, homens com circunferência acima de 90 centímetros e mulheres acima de 85, 85, 84, tá? 2 fatores. E o terceiro, vamos lá, não dorme direito. Eu identifiquei 3 fatores em você. E esse não dorme direito vai influenciar na sua produção de cortisol. E aí te torna ansioso. Se eu pegar esses 3 fatores e juntar, e você tiver esses 3 fatores, você está dentro da síndrome metabólica. Então eu preciso de 3 fatores que aumentem o risco cardiometabólico ou que aumentem o risco para surgimento de doenças crônicas somados no indivíduo para diagnosticar com síndrome metabólica. Tá? Então se você já tem 3 desses aí,
hipertensão, resistência à insulina, ou obesidade já, o colesterol está alto. Pensa, se você tem 3, está na hora de começar a procurar um profissional, talvez, mas só de reduzir o consumo de açúcar e de gordura saturada já melhora muito, e de sódio, né? Trouxe outro aqui, que é a investigação em nutrição militar, questões contemporâneas, estado da ciência e orientações futuras. Por que eu trouxe isso? Porque é 2022, é bem atual, e eles discutiram no jornal de esporte, de ciência esportiva. Por isso que eu gostei muito. Então, eles trouxeram algumas visões para a gente do que vai acontecer aí na frente, como que a tecnologia está intervindo nisso, sobre ração militar e etc. Porque falar para vocês, gente, 2019, antes da pandemia, foi quando eu comecei a trabalhar principalmente. Eu comecei com o GRR, etc. Que eu caí de cabeça nesse mundo policial para poder entender o que funcionava e trazer solução. Em 2019, a gente não tinha nenhum estudo desse tipo. Tá? Estou trazendo para vocês de 2022. O Air Wave Study era 2018 na época, tinha um ano que tinha sido feito. Então, assim, é bem recente a, a ciência buscar o ambiente ocupacional policial para estudar. Eu talvez até por mostrar a necessidade, porque antes era muito mais fechado. Hoje a gente tem uma abertura muito maior e os dois lados perceberam a intenção, né? E o que pode vir de bom. E aí esse estudo trouxe para a gente o quê? A importância da dieta e da nutrição para a prontidão e desempenho militar tem sido reconhecida há séculos, uma vez que nutrientes dietéticos sustentam a saúde, protegem contra doenças e promovem a resiliência, desempenho e recuperação. Trouxe para vocês que está escrito no artigo, tá? Então, eu peguei os pontos importantes para a gente, para reforçar, claro, minha área, que é a nutrição, e mostrar a importância dela. A investigação militar contemporânea sobre nutrição é cada vez mais interdisciplinar. Então, a gente não está falando só de uma disciplina. É isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu acredito que seja o objetivo da Marina ter me trazido aqui hoje, do Instituto ter me trazido aqui hoje. A interdisciplinariedade, tá? Com ênfase frequentemente colocada nos amplos tópicos de determinação das necessidades nutricionais e operacionais em todos os ambientes. Para determinar isso, eu preciso ter peso, eu preciso ter gasto calórico, eu preciso medir a altura, eu preciso entender qual a intensidade desses treinamentos. Por isso que eu fui lá no CT, fui lá dentro da Core, fui lá dentro do COT, fui aprender, fui tomar porrada literalmente para aprender o que era passado ali dentro. Tá? 2. Caracterização das práticas nutricionais do pessoal militar em relação aos padrões exigidos, papel e ambiente. Então, o que está sendo exigido? Como é que estão sendo feitos os TAFs? Como que são os TAFs de manutenção das OS? O que está sendo exigido ali? Realmente, falando de ciência, a gente pode usar aquilo como uma régua? Entendeu? Então, vem alguns questionamentos. Então, aí a gente pode discutir aqui a noite toda, mas até posição da mão na barra, se a gente for falar de biomecânica, como a gente está falando de biomecânica aqui, isso aí pode ser discutido. Tá? E 3, desenvolvimento de estratégias para melhorar a entrega de nutrientes e as escolhas individuais. Escolhas individuais, esse tipo de estratégia aqui que o Instituto está fazendo, trazendo um nutricionista para falar com vocês. Entrega de nutrientes, aí já seria, por exemplo, você como policial, vindo de cima o pessoal do comando, tendo uma orientação sobre isso, entendendo que ele cuidando da saúde do operador, ou do policial, ou do administrativo, da equipe, do time, você economiza dinheiro, você aumenta desempenho, cara, vai ficar todo mundo de bom humor, porque não vai estar ninguém mal-humorado ali de virar à noite, por exemplo. Em revisão, essa revisão discute questões contemporâneas partilhadas internacionalmente por programas militares de investigação nutricional. Então, eles já juntam também aquele Air Wave que eu trouxe para vocês e destaca tópicos emergentes suscetíveis de influenciar a futura investigação e política militar em matéria de nutrição. Como eu falei para vocês, é bem recente. Então, a gente está provocando, a gente na nutrição, pelo menos eu e mais um ou outro que eu conheço, a gente está provocando justamente essa entrada no mundo policial para poder mostrar o que a gente pode trazer, porque a necessidade existe, a dor existe. E aí eu, como empreendedor, digo para vocês, eu vou atrás dessa dor e eu vou tentar bater nessa dor, vou trazer as soluções. As questões contemporâneas incluem a melhoria da qualidade da dieta do pessoal militar, a otimização das rações operacionais, então até isso a gente está pensando. Porque, por exemplo, eu vou trazer para vocês aqui, eu não trouxe a prescrição, tá? Vou só agitar aqui para vocês. Eu não trouxe a prescrição para vocês, mas o que a gente fez, por exemplo? Quando o GRR agora, a última vez, foram para os Yanomami lá para acabar com o garimpo ilegal. Tem ração militar? Recebe comida? Sim. Tem acesso ao supermercado? Tem, porque tem uma base, um hotelzinho ali, beleza. Mas qual que é a minha preocupação? Será que é suficiente o que vocês estão recebendo? E a gente viu que não era. E aí o que a gente fez? Para poder suprir as calorias que eles iam gastar. E aí a gente falou assim, pô, se vocês conseguem fazer uma refeição por dia, tá ótimo. Vamos tentar
manter essa refeição aqui o mais calórica possível, mas vamos ver o que vocês conseguem. A gente mapeou alguns consumos. E a gente conseguiu ver que faltavam, assim, tinha um policial que gastava 4.000 calorias num dia e estava comendo 1.000. O outro, sei lá, 5.000, 6.000, dependendo do equipamento que ele estava carregando, se era operador lá, o piloto do helicóptero, por exemplo. Então, assim, tinha diferença. Mas o que eu tentei suprir? Eu preciso dar caloria para esse pessoal. Eu não tenho como suprir personalizado ali na hora. A não sei que eu estivesse lá na hora montando a comida da galera. Que aí é uma coisa impossível. Mas a gente consegue suprir algumas coisas. Então a gente mediu o bolso da farda e criou um hipercalórico. Esse hipercalórico é feito o quê? Com qualquer ingrediente que você acha no supermercado. Leite em pó, farinha de aveia, Nescau, pasta de amendoim. E a gente montou farinha de amendoim porque é desidratado. A gente montou, mediu o bolso e colocou um saquinho de embalagem mesmo em 200 gramas com 1.000 calorias. Então, 1.000 calorias, se o policial consegue dividir aquilo que ele tem em pole, seco, desidratado, em 5, ele tem 5 refeições de 200 calorias. Tá? Ou uma de 1.000 no caso de emergência. E isso a gente montou e conseguiu entregar. Isso faz parte dessas estratégias para mapear essas necessidades e tentar trazer uma solução que não é entregue hoje em dia. Tá? E que é bem difícil mesmo. É bem difícil entregar porque você tem que estar pensando justamente nisso.